É isso que acontece. Porque a terminologia de igreja é chamados para fora de seus lares, para se reunir em uma assembleia. Hoje nós estamos cumprindo isso. Nós estamos juntos aqui. Saímos de nossos lares para poder exaltar Jesus, para ouvir a Jesus, cantar para Jesus, exaltar a Deus Pai, ser movidos pelo Espírito Santo. E no sentido espiritual, a igreja sou eu e você. Somos membros do corpo de Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo. Então esse pastor detectou esse meu amor pela igreja e eu posso testificar para vocês, eu amo a igreja. Porque se não fosse a igreja, irmãos, eu não estaria aqui. Eu sou fruto de uma igreja. Foi através de uma igreja que meu caráter foi formado. Foi de coisas boas que eu vi na igreja. Vi coisas ruins? Claro que vi. Poderia enumerar muitas. Essas coisas ruins poderiam ter me afastado da igreja? Claro que sim. Mas eu posso te dizer, de 100%, 95% foi tudo coisa boa. Foi muito pouco as coisas ruins. Estão comigo? Algumas pessoas têm experiências ruins com uma igreja, com uma reunião, de estar juntos. E às vezes culpa a igreja, mas não pode generalizar. Às vezes muitas delas também houveram imaturidade delas diante de ações, de reações diante do que aconteceu. Mas irmãos, deixa eu te dizer, e eu chamo Deus como minha testemunha aqui do lado. Eu amo o Verbo da Vida. Eu amo a Assembleia de Deus. Eu amo a Batista. Eu amo a Presbiteriana. Amém? Eu amo a Metodista. E tantas outras, até essas que têm o nome em inglês, Church. As pessoas não pensam igual, mas deixa eu te dizer, é melhor uma igreja do que, como diz, outro tipo de abertura de religiões. É melhor uma igreja aberta é porta de salvação. Amém. Aleluia. Eu amo o que Deus faz. Deus não só trabalha aqui, irmãos. Deus não só trabalha na igreja Verbo da Vida. Deus trabalha em todos os lugares onde se reúnem para proclamar o nome dEle. Deus está fazendo isso, coisas lindas aqui, coisas lindas em outros lugares, são nossos irmãos. Deus não está encaixado em uma denominação. Seria leviano da minha parte dizer que Deus faz algo aqui que é extraordinário, que não faz mais em lugar nenhum. Eu estou enganando vocês. Porque Deus está fazendo isso em todo o globo terrestre. Ele está operando em todos os lugares. Então eu amo a igreja. E esse detectado pastor me levou para lá, porque 54 anos da comemoração. Estava a igreja lá, cheia, lotada, glória a Deus, de irmãos com tanto tempo de convívio, e um pastor novo liderando. Aleluia. Então a igreja me fascina. A igreja, ela não é movida por sentimentos facciosos. Não deve ser movida por isso. Não deve ser movida por busca de carreira, cargos. Mas ela é movida por trabalho de servo, de voluntário. Porque da mesma forma que eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus, também somos servos de Cristo. E servimos a Ele. A igreja faz a união. A igreja traz a união de brancos, pretos, é verdade ou não é? De pobres, ricos. A igreja não faz uma divisão. A igreja olha todo mundo igual, diante de Jesus. Isso não é maravilhoso? O convívio, irmãos, de estarmos juntos, uns com os outros, de olhar, de fazer esse momento de comunhão, de poder abraçar, de celebrar a vida do outro. Nos momentos de dificuldades, você sabe que tem uma família que não é família de sangue, mas às vezes é mais ativa do que a família de sangue, mais próximo do que a família de sangue. Isso me fascina.
Uma vez eu viajando, saindo de Campina Grande, nós fomos para Belo Horizonte, eu e mais 2 casais, Leila não foi, mas a gente num carro, numa Palio quente, e nós íamos para assistir uma conferência em BH, e chegamos na cidade de Padre Paraíso. Quem conhece a cidade de Padre Paraíso? Já ouviu falar? Em Minas, meu querido Valdomiro conhece. 8 horas da noite, o carro quebra, a caixa de marcha quebra. E curiosamente quebra em frente a uma mecânica. A mecânica estava fechada, mas nós fomos bater lá e um mecânico morava atrás da empresa. E quando vem, curiosamente, era um crente da Assembleia de Deus. E quando nos falamos, irmãos, ele nos levou, nos indicou uma pousada, nós fomos para a pousada. Ele ficou no outro dia trabalhando no carro para consertar o carro para poder seguir viagem. Teve que pegar uma caixa de marcha em Vitória da Conquista, longe, e ele fez tudo isso, e quando estava para estar tudo pronto, quando ele fez o teste com o carro, não deu certo. E ali nossa viagem não iria dar certo. A gente ia perder, ia voltar para a pousada, no outro dia o carro consertado e iam voltar para Campina Grande. Mas quando estávamos na pousada, já com essa programação, esse irmão chega com uma Paraty 97, dando cavalo de pau. Não, aí é brincadeira minha. Chegou lá, parou o carro e disse: pode ir nesse carro. De quem é esse carro? É de um amigo meu. Ele me emprestou para poder emprestar a vocês. Me diga, só Deus faz uma coisa dessa? É verdade ou não é? Você faria isso? E nós pegamos a Paraty, saímos viajando lá, participamos de todo o congresso. Quando nós voltamos, chegando lá, o carro estava pronto para nos entregar. Só que nós estávamos lisos, sem dinheiro para pagar. Ficamos tão empolgados lá com as coisas, em Radbum, pregando o evangelho, aquela coisa maravilhosa. E aí a gente disse: irmão, a gente só está com um problema, a gente está sem o dinheiro para pagar. Ele disse: não tem problema, vão embora e vocês depositam. Na época não tinha Pix. Você faria isso? Lá vai a gente, Duda, pegou o carro e foi-se embora. E ele crendo que a gente ia honrar o pagamento do conserto da caixa de marcha, que nós sabemos que não é barato. Mas isso é família, isso é igreja. Aleluia. Glória a Deus. Não é maravilhoso? Eu me lembro quando eu participava da igreja de Assembleia de Deus também, que tinha uma coisa muito curiosa, pastor Joaquim. Os irmãos que viajavam, que eram representantes, que viajavam pelas cidades, eles iam na igreja e conseguiam uma carta de recomendação. Diga, carta de recomendação. Que era membro da igreja e tudo. Então eles iam nas cidadezinhas, e você sabe que a azulzinha da Assembleia de Deus tem tudo que é lugar. Se for lá na Amazônia, lá, puxa os matos, vai para lá, onça, cobra, quando vê, tem uma azulzinha lá. É verdade ou não é? E eles iam e apresentavam a carta de recomendação e dormiam nos alojamentos da igreja. A igreja recebia os irmãos lá. Diga, igreja. Irmãos, aleluia. Isso não é maravilhoso? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 2, verso 42, vamos ler um texto, mas tem uma palavra que me chamou a atenção, e eu, buscando essa palavra, eu queria compartilhar a definição dessa palavra para mim e para você. O meu objetivo é que você aumente seu amor e seu fogo pela igreja de Cristo. Amém? Estão comigo? Diga: eu amo a igreja. Diga: eu amo ser igreja. Aleluia. Atos capítulo 2, verso 42, vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meios dos apóstolos. Só olha para mim, só para eu responder uma coisa aqui. Ele diz: perseveravam na doutrina de quem? De quem, gente? Dos apóstolos. Por que dos apóstolos? Jesus já tinha partido. E Jesus ensinou aos apóstolos, para que os apóstolos ensinassem a igreja.
Vocês estão comigo? Os apóstolos tinham o Novo Testamento, tinham o ensino do Novo Testamento, e eles ensinavam o Novo Testamento. Eles já tinham o Velho Testamento em livros, e tinham os apóstolos ali como o Novo Testamento, onde eles ensinavam o que Jesus falou. Ei, diga, o que Jesus falou. Toque na pessoa que está do seu lado. Você sabe que nós estamos numa nova aliança, né? Você sabe, né? Você lembra que Jesus, quando celebrou a nova aliança, ele estava com os apóstolos. Foi lá que ele ensinou. E Paulo também recebeu do próprio Jesus, glorificado. Jesus apareceu e falou para ele a mesma coisa que ele ensinou aos apóstolos. Paulo parece que pegou mais e passou a ensinar a igreja dos gentios. Mas veja, você pode pensar, e hoje? Cadê a doutrina dos apóstolos? Eu acho que se você olhar para a sua Bíblia, está respondida. Você sabe que tem umas cartas aí, não tem? Não tem umas cartas? Você lembra de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de Judas? Estão comigo? Então nós temos a doutrina dos apóstolos também. Só que escrita agora. Está escrito aquilo que Jesus nos disse. Está ali, ele ensinando. Nós praticamos uma ceia que o apóstolo Paulo ensinou para a igreja. Amém? Estão comigo? Cadê seu glória a Deus aí? Vamos continuar, irmãos. Verso 44 diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes, digo unânimes, no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, enquanto a igreja vivia esse tipo de relacionamento, esse tipo de convivência que atraía a atenção de quem não era da igreja, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia. Olha para mim, irmãos. Existem coisas no livro de Atos que elas são a nossa essência. Modelos de organizações mudam e tem que mudar. Porque uma coisa é você administrar um lugar com 100 pessoas. Outra coisa é você administrar um lugar com 10.000 pessoas. Os modelos vão mudando, vão surgindo os departamentos. O grupo de diáconos surge no capítulo 6, porque a igreja foi crescendo. Então o modelo de organização vai acontecendo, porque a igreja é um organismo que se organiza. Amém? Até aí? Mas a essência, diga a essência, tem que ser a mesma. Se você percebe, nesses versículos que nós lemos, nós encontramos algo no convívio deles, que eles não tinham tudo em comum. Amém? Porque alguns irmãos vendiam propriedades e deixavam aos pés a administração dos líderes da igreja, para poder socorrer aqueles que, quando recebiam Jesus, eram expulsos dos seus lares, não tinham onde morar, para socorrer as viúvas, para socorrer os órfãos. Então eles faziam isso porque se pensava um no outro, celebrava um ao outro. Deixa eu dizer, irmãos, o lugar onde a gente faz distinção de pessoas, distinção de quem prega, escolha de quem está pregando, não é uma virtude, ou melhor, não é algo, um comportamento da igreja. Porque na igreja a gente celebra, a gente se alegra, independente quem esteja. Nós honramos o nosso irmão, nós amamos os nossos irmãos,
nós nos alegramos com o crescimento um dos outros. Certa vez o irmão Reagan, acredito que foi o irmão Reagan contando, de um certo pregador que foi para uma igreja, estava indo pregar, e quando ele passou, tinha uma boate perto, e ele viu uma pessoa entrando na igreja, que era da igreja, que ele iria pregar. E quando ele viu, ele disse, eita. Quando chegou na igreja, irmãos, ele estava lá, no momento do louvor, aquela pessoa que entrou lá, entrou no culto, e ergueu as mãos, chorando e adorando ao Senhor. E ele, quando viu, ele disse, hipócrita, meu Deus, ainda há pouco tempo antes estava dentro de uma boate. E o Senhor o repreendeu. O Senhor disse, você viu como ele entrou, mas você não viu como ele saiu. O que é que Deus estava ensinando? Que a igreja é o braço da misericórdia, do encorajamento, do levantar, do amar, de se alegrar uns com os outros. Amém? Você está comigo, irmãos? Eu acho isso bonito na igreja. Eles não tinham nada que era propriedade sua, mas todo mundo era pensando no bem do outro. Mas enfim, irmãos, a palavra que me chamou a atenção foi a palavra unânimes. Diga unânimes. Diga de novo, unânimes. Essa palavra unânimes, eu vou ler aqui do jeito que ela está no grego. Homotumadon. Homotumadon. Não sei se o nome, a fala é assim. Mas ela quer dizer, com uma mente, de comum acordo, com uma paixão. Amém? Com uma mente, de comum acordo, com uma paixão. É curioso que essa palavra, das 12 vezes que aparece no Novo Testamento, 11 delas em Atos. Aparecem no livro de Atos. E ela está relacionada, o relativo a todos, juntos, reunidos, como nós estamos aqui. Mas não para mais ainda. A profundidade da palavra, de acordo com o dicionário Strong, ele traz a imagem que inspira essa palavra. E a imagem que inspira a palavra é uma orquestra com um maestro. Onde tem instrumento de cordas, instrumentos de sopro, instrumento de percussão. Não é assim? Vocês estão comigo? Amém? Violino, instrumento de corda. Violoncelo, instrumento de corda. Existe instrumento de sopro, trompete, trombone. Existe a percussão, prato, tambores. Veja, queridos, diferentes. Não é diferentes? Não são diferentes? Mas numa orquestra eles são unidos, mesmo sendo diferentes, tendo sua realidade diferente. Mas por que eles são tão harmoniosos? Porque tocam em uma nota só, em um tom só. Você entende? Você sabia que uma bateria se afina? Poucas pessoas sabem disso. Que aqueles tambores ali se afinam, podem puxar a tonalidade. Quem é músico, tem um ouvido bem aguçado, ele sabe quando a bateria está fora da harmonia da banda. É fato e é verdade quando você vê um instrumento o teclado, né? Teclas. E quando ele toca em um tom, sol maior, e vem um contrabaixo e marca um lá maior. Vai dar desarmonia. São instrumentos diferentes, composições diferentes, mas o que faz eles viverem em harmonia é a tonalidade. Eles estão no mesmo tom, na mesma frequência. Dessa forma, queridos, fica fácil para o maestro coordenar. Fica fácil para o maestro acionar as cordas quando precisa. Fica fácil quando o maestro quer trazer as cordas, ou melhor, os instrumentos de sopro.
quando ele precisa da percussão. Cada um entra na sua composição da música, da melodia, entra no seu tempo certo, para poder executar sua função. Cada parte. É curioso porque em Efésios capítulo 4, quando fala da igreja e fala dos dons, ele fala da justa cooperação de cada parte. Cada um chamado e aparecendo na hora que o maestro chama. Você pode perguntar, pastor, o que tenho eu com isso? Fala para o teu irmão assim: você é um instrumento. Diga de novo que eu acho que ele não entendeu. Você é um instrumento na orquestra de Deus. Talvez você seja um violino, talvez você seja um trombone, talvez você seja um trompete. E quem é o maestro? O Espírito Santo. Aleluia. Ele aciona. Essa palavra unânime está falando dessa profundidade, irmãos. Não é só apenas pensar em uma mesma direção, todo mundo com a sua mente, mas entender da nota que nós seguimos, do tom, da frequência que nós temos. E esse tom, essa nota, onde todos devem tocar nela, foi dada por Jesus. Foi Jesus quem estabeleceu a música. E nessa música o tom, vou dar um exemplo, é um Mi maior. E quando se toca fora do Mi maior, a frequência está errada. Você vai ficar desafinado. Você está longe da harmonia, porque de repente você está pensando diferente do que ele disse. Fala de um corpo que tem vários membros, mas que cada um tem sua função. Cada um é executado. Aleluia. Você está comigo? Igreja é uma orquestra, onde os instrumentos funcionam quando o maestro chama. Aleluia. Glória a Deus. Por isso você entende que nós ensinamos tantos aqui, queridos, que você tem um chamado na sua vida, você tem uma contribuição na igreja. Deus não apenas te chamou para você sentar, ouvir a palavra e ir embora. Existem pessoas que não, mas elas são empresárias, a sua vida é corrida, elas ouvem a palavra e não podem se envolver em coisas da igreja. Quem disse que ele não pode? Pode sim. Eu posso narrar para você o testemunho de alguém nessa obra que nós fizemos aqui. Essa pessoa chegou e disse: olha, eu não tenho como me envolver, mas eu posso fazer isso. E ela contribuiu com uma oferta, que graças a Deus tem nos ajudado, e nos ajudou a fazer uma boa parte. E nós vamos prestar conta disso. Uma generosa oferta. Tem pessoas que são chamadas para contribuir. Deus chama pessoas para isso. Elas não podem estar no mutirão, não podem ser como um exemplo, o João, meu querido João, cadê ele? João é uma peça especial aqui na igreja. Maravilhoso. Eu não consigo ser igual a João. Mas tem hora que o Espírito Santo aciona esse dom. Esse dom. Amém. Tem pessoas que não podem ser como ele, mas podem ser como essa irmã que ofertou. Que ele está aqui. Faça. Você entende, irmãos? O Espírito Santo acionando, ó, chamando. Você entende? Igreja é esse lugar onde os dons servem uns aos outros. O pensamento correto, o tom correto é esse, irmãos, e aqui eu quero te dar um ensino. Muitas das vezes as pessoas olham, rapaz, a igreja poderia ver isso aqui, poderia melhorar se fosse assim. Tem coisa que Deus está mostrando a você para você fazer algo. É para você fazer, não é para você criticar.
É para você fazer, para você ajudar, para você chegar. Não é para você chegar no cantinho e ficar falando com ninguém coisas sem nexo, onde se resolve nada. Você não é o problema, não está perto do problema, não pode solucionar o problema. Mas de repente você vê, porque de repente Deus está mostrando a você, faça algo. Vá lá e ajude. Chega junto, faz algo. Procura quem é devido. Chega lá e compartilha. Porque pode ser a solução daquele que esteja orando para aquilo acontecer. Você está comigo? Não é maravilhoso? Cadê seu glória a Deus? Porque nós amamos estar juntos. E queremos, irmãos, cada vez mais que a edificação das pessoas seja o nosso foco. Tudo que nós fazemos é para o crescimento das pessoas. A maturidade. Você está comigo? Até aí tudo bem? Eu queria usar um exemplo para mostrar isso para vocês. Eu fico muito prestando atenção em coisas, né? E de ontem para hoje, na verdade hoje quando eu entrei aqui, o Senhor ministrou o meu coração sobre algo. Amém? Sobre um detalhe. Pode parecer para você uma coisa pequena, mas tem muito valor. Amém? Eu queria que você prestasse atenção nisso que eu vou chamar de, só para descontrair você, chapéu de cearense. Tá bom? Ele está entrando na igreja. Está entrando na igreja. Tem cearense que ainda leva banho de chuva, viu? Debaixo desse negócio. Que é isso, irmão? Simples. Um irmão percebeu que em época de chuva, quando os irmãos param aí com a família, às vezes leva banho de chuva para entrar. E o que foi que ele fez? Providenciou. Você está vendo? Você entende, irmãos? É isso que eu estou dizendo. Igreja é linda por isso. Porque a gente está para somar. Não é para dividir ninguém. Igreja não é para humilhar ninguém. Não é para jogar ninguém para baixo. Você entende? Não, é todos juntos, construindo. Aí veja. Toca no seu irmão e diz, está vendo? Dia de chuva agora, tu só toma banho se tu quiser. Vamos aplaudir meu querido aqui. Pode ir, querido. Valeu, João. Esse é o João Batista. Voz do que clama no deserto. Amém? Um irmão fez isso. E Deus falou meu coração, é isso, irmãos, que tem que ser o nosso pensamento. Onde Deus assina embaixo. Onde Deus é isso aí. Onde você tem que contribuir e somar. É muito bom estar com você. Ser unânime é isso. Aleluia. Amém? Oh, glória a Deus. Já estou perto de terminar, gente. Amém? Então logo aprendemos que na igreja tem diversidade de talentos, de dons, habilidades. Amém? Mas somos unidos por uma nota musical. A nota de Jesus. A frequência é essa. Todo mundo vai na mesma frequência. A coisa fica em harmonia. Estão comigo? E que somos acionados pelo Maestro Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, o diabo já fez de tudo para poder acabar com a igreja. Destruir a igreja. Não existia essa reunião. Não existia esse corpo. Não existia como Jesus deixou. Porque quando a gente olha a igreja, está lá, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ministério da contribuição, os dons, tudo lá. O governo da igreja é o pastor, as igrejas tudo ali.
Amém? O pastor tem uma figura, a que mais se compara com o pastor, não é mentor, gente. O mentor só faz se pagar. Estão comigo? Não, a figura que mais se assemelha ao dom pastoral, a figura do pai. Mas nós não estamos aqui pregando paternalismo. Você só tem um pai, é Deus. Mas a figura do pastor é como um pai de família, onde cuida, onde abraça, onde orienta, aonde Deus colocou. Por quê? Porque é o mais experiente, porque já passou por coisas na igreja que vai poder ajudar os outros, onde poder vai enxergar quando uma coisa é boa e quando não é boa, onde vai orientar, faz por esse aqui, vai por esse caminho. Amém? Porque já viu muitas coisas com os olhos que a terra não há de comer. Deus levanta isso. E os pastores, não é um curso teológico que formam, é o Espírito Santo. Forma novos pastores debaixo de um pastor experiente. É assim que ele forma, biblicamente é assim. Timóteo foi formado por Paulo, Tito formado por Paulo, é dessa forma. E a igreja é esse lugar onde nós temos o prazer de, até Jesus voltar, vai estar todas as nossas gerações ali. Imagina, irmãos, daqui a uns anos, hein, Léo? A gente encontrar Carlito já perto dos 100 anos, se Jesus voltar. Firme e forte. Sarado, curado, esbelto. E vendo suas filhas casadas, com filhos, netos. Você está compreendendo? No mesmo lugar. Onde vai estar? Onde a gente está mais depois dos 50. É verdade, pastor? A gente está torcendo, a gente está na torcida pelos novos, para influenciar os novos, e a gente vai estar celebrando aqueles que a gente viu crescer no departamento infantil. Imagina Léo, sem cabelo ele já está, mas, hein, Carlinha? Lá na frente vendo Daniel pregar. Daniel na igreja ministrando a palavra. Daniel viajando as nações. Meu Deus, quem sabe? Minhas filhas, não é? Do mesmo jeito, eu e Leila, velhinhos, vendo essa coisa linda acontecer na igreja. Se Jesus não voltar, Resende comemorando 100 anos de igreja. E quando olhar, ver as gerações ali, bebendo da mesma fonte, celebrando a vida de cada um, onde Jesus é a estrela maior, e a gente se ama, cuida e enfrenta as dificuldades da vida junto. Isso é o valor da igreja, gente. Amém. Eu queria compartilhar para vocês um coração de um pastor que está dizendo para vocês: nunca coloque seu foco nos títulos. Nunca. Coloque na sua essência quem você é. Um dia eu não estarei pastoreando. Pode ser um de vocês aqui. E nós vamos estar celebrando. Isso é o valor da igreja. De se cuidar uns dos outros. De amar uns aos outros. Estão comigo? Diga: eu amo ser igreja. Diga: eu amo estar na igreja. Diga: eu amo me envolver na igreja. Aleluia. Você está comigo? Ame esse lugar, irmãos. Ame nossas reuniões. Estamos reunidos nos nossos cultos na terça-feira, no domingo e nos cultos que virão ser inaugurados. Ame evangelizar. Ganhar pessoas para Jesus. Conte o que Jesus está fazendo na sua vida.
Ame, se você já tem estrutura na sua casa e deseja um grupo de crescimento para alcançar seus parentes e seus familiares, como Jean e Marta têm feito. Que você tenha na sua casa também, para que outras pessoas sejam alcançadas. Vamos convidar pessoas para virem às nossas reuniões, para receber uma boa palavra, para ser edificado, para receber Jesus. Aleluia. Amém? Ser edificado. Ame o lugar, ame tudo que nós fazemos. Você pode até discordar das corridinhas que damos. Mas eu te convido, dá uma corrida que tu jamais vai esquecer dela. Você entende? Se alegrar de estar junto. Porque, irmãos, nós somos corpo de Cristo. Dá o tom ainda. Somos corpo. Por favor, Léo. Somos corpo. Totalmente ligados. Vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido. Olha para seu irmão e diga isso. És para mim, querido irmão. Eita, coisa boa! É na igreja que a gente aprende valores, irmãos. Os valores de honrar as pessoas, de reconhecer o trabalho delas, de louvar a Deus pela vida delas. Amém? Pessoas abnegadas, pessoas que renunciaram coisas. E hoje nós temos uma data especial. Sei que o aniversário dela foi ontem, mas hoje nós queremos comemorar com ela os 50 anos de Leila Paula. Não, eu ia dizer o Pentecostes, ela. Mas ela é de grande valor. Nós queremos celebrar e nós aprontamos uma coisa. Eu ia chamar as 3 meninas, mas houve um... Então vou fazer um bem bolado aqui com as minhas filhas. Vou chamar a Livinha. Vem cá, Livinha, por favor. Vou pedir para ela ler um texto. Agora eu vou pedir para ela ler no modo 1. Que geralmente ela lê no modo 2. Para ela poder ler esse texto aqui, por favor. Oi, mãe. Leila Paula de Carvalho Lemes Ventura, nascida em 15 de novembro de 1975, na cidade de São Paulo, sendo a primogênita da família. Na juventude, teve um encontro com Deus e foi a primeira da sua família a ser igreja. Logo cedo, aprendeu a ser uma guerreira enfrentando as aflições. Foi curada de um câncer, superou abusos e nunca desistiu. Conheceu seu esposo participando de um encontro evangelístico chamado de Cantinho da Paz. Tem 4 filhos e um já está com o Senhor. E hoje, Alice, Lívia e Beatriz celebram seus 50 anos. Uma líder determinada, uma esposa apoiadora, uma mãe dedicada, uma amiga generosa e uma mulher forte. São virtudes encontradas em você, mãe. E tem rastro de serviço revela o teu valor. E por onde passou, tem filhos e filhas que até hoje te consideram como uma mãe.
Esses filhos e filhas podem afirmar que cada exortação sua revela o amor que cuida. O teu valor é incalculável. O Rema e a Igreja Verbo da Vida Resende celebram sua vida e ministério, sempre presente e atuante na busca da excelência, esforçada e incansável e com uma atitude de mãe encorajando aos alunos do Rema a não desistirem. E na igreja, sempre participativa, nos bastidores e no púlpito, ministrando a palavra. Louvamos a Deus por sua vida e somos gratos por tudo que você fez e faz pela obra do Senhor. Fazemos votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Saiba que tua recompensa é certa no Senhor. Parabéns, Leila, e que essa data se repita até a volta de Jesus. Alice, pode vir aqui, Alice? Vem cá, filha. Passada, porque ela não veio no tom de roupa, né, e tal. Ela estava fazendo Enem, tudo, mas hoje a gente está em família, não tem problema não. Tá, o nome adora a Deus aí, tá bom demais. Olá, gente. Oi, mãe. Então, nessa última semana, a gente entrou em contato com algumas pessoas que são muito importantes para minha mãe, do qual conviveram e convivem com ela até hoje, e pessoas que ela admira, que ela escuta, né, que ela recebe da vida dessas pessoas, e preparamos